Galera da Polícia Militar do Pará. Eu sou professora Maiara, professora de Processo Penal e de Processo Penal Militar aqui do Vale Concursos. Seja muito bem-vindo à nossa semana de dicas finais aí para a sua prova. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse momento, né, nessa véspera aí da sua avaliação, do seu concurso, né, essa prova tão importante que pode definir os rumos da sua vida e que pode mudar, né, a vida de muitos alunos. Nosso desejo, né, nosso objetivo aqui hoje é um só, tá? Fazer você acertar o maior número de questões aí, tanto na matéria de processo penal quanto na matéria de processo penal militar, tá? Nesse primeiro momento aqui, eu vou trazer para vocês, tá, dicas aí acerca do processo penal comum, tá? Temas que eu acredito que possam vir ser cobrados aí nesse concurso, tá? Da Polícia Militar do Pará aí, dia 7 de fevereiro, se Deus quiser, tá? Vou deixar para vocês aqui nossos canais, tá? Do Vale Concursos. Nós vamos ter uma semana de dicas de várias matérias aí que serão cobradas, tá? Então não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho para toda vez que um vídeo for postado, você ser notificado, tá joia? Então, vamos começar, tá? O primeiro tema que eu trouxe para vocês aqui hoje, né, é o queridinho aí das bancas quando nós falamos de processo penal, que é o quê? O inquérito policial, né, que tem muita pertinência aí com as atividades policiais, tá? Então, eu acredito sim que possam vir pelo menos uma questão aí de inquérito policial na sua prova, tá? Eu trouxe aqui para vocês as características do inquérito. Isso você precisa saber, você precisa ter isso na ponta da língua, tá? Então, vamos lá. A primeira característica, eu acredito que vocês já, né, saibam isso de cor, mas vamos relembrar aqui. A primeira característica do inquérito, ele é o quê? Sigiloso, tá? A autoridade policial, ela deve resguardar o sigilo necessário aí, tanto para a elucidação do fato, quanto, né, para preservar o interesse público, a privacidade daquele indivíduo que se encontra ali investigado. Porque nós sabemos que um inquérito, ele pode trazer, ele pode causar aí uma devastação na vida do indivíduo, né? E o inquérito não é sinônimo da pessoa ser culpada, mas sim que ela encontra-se ali como investigada em um procedimento administrativo. Então, ele é sigiloso, tá? Ele é escrito. E ele é inquisitório. Falar que o inquérito é inquisitório, dizer que ele é dotado de inquisitoriedade, significa que no inquérito policial não há a figura do contraditório e da ampla defesa, tá? Porque ele é um procedimento administrativo. Mas isso não impede que o investigado ele possa, né, ter o direito de constituir um advogado para acompanhá-lo aí durante os atos do inquérito. E a autoridade policial não pode obstar, tá, o defensor de ter acesso aos autos do inquérito, embora ele seja sigiloso, os atos que já foram documentados, tá? O defensor, ele tem direito a isso, inclusive, entendimento sumulado aí do STF na súmula vinculante número 14, tá? A não ser que sejam diligências em andamento, né, para não comprometer a eficácia dessa diligência. Como, por exemplo, se nós estamos aí no curso de uma interceptação telefônica, a defesa ela não terá conhecimento, né, até mesmo para garantir que a diligência seja eficaz, seja eficiente, tá? Então, apesar dele ser inquisitório, a parte poderá constituir aí o advogado durante, né, os atos do inquérito policial, tá? E além dele ser sigiloso, escrito e inquisitório, ele é também dispensável. Ele é dispensável porque o Ministério Público, ele pode oferecer a denúncia, tá? Ele pode iniciar aí a ação penal sem que haja um inquérito, desde que ele tenha o quê? Elementos necessários para, né, para o fazer. Então, não é indisponível, viu, pessoal? Cuidado com questão assim, porque às vezes, né, as provas trocam o disponível pelo indisponível, tá? Nós vamos ver
Desculpa, ela troca o dispensável pelo indispensável, tá? Então, ele é dispensável. O Ministério Público pode oferecer denúncia, tá? Sem que necessariamente tenha havido anteriormente o inquérito, tá? E além disso, ele é oficioso. Ele é oficioso porque ele pode ser iniciado de ofício nos casos de ações públicas incondicionadas. Então, a autoridade policial, ao tomar conhecimento ali da prática de um crime que seja de ação pública incondicionada, ela pode instaurar um inquérito de ofício. Por esse motivo, nós dizemos que o inquérito é oficioso, tá? Ele é indispensável. Desculpa, ele é indisponível. Dispensável e indisponível, tá, pessoal? Ele é indisponível. O que significa isso? O delegado de polícia, né, a autoridade policial que conduz o inquérito aí, ela não pode mandar arquivar os autos do inquérito, tá? O delegado, então, não pode arquivar os autos do inquérito. Por esse motivo, nós dizemos que ele é indisponível, porque a autoridade policial não pode dispor, tá? Isso cabe ao juiz e ao Ministério Público, tá? O delegado de polícia não arquiva os autos do inquérito. E ele é também oficial. Ele é oficial porque quem conduz o inquérito policial, pessoal, é quem? É o delegado de polícia, um particular, tá? Não pode aí conduzir inquérito policial. Então, essas aqui são as principais características aí do inquérito, tá? Eu vou chamar a atenção aqui para uma modificação, uma alteração, né, que nós tivemos aí pelo pacote anticrime, que inseriu o artigo 14A, que fala que, no caso de inquérito policial instaurado em favor aí dos agentes de segurança pública, tá? Cujo objeto for investigação de fatos relacionados ao uso de força letal, tá? Praticados no exercício aí da profissão, esses agentes deverão ser citados para constituírem defensor, tá? E eles terão prazo de 48 horas para fazer. Se eles não fizerem, caberá à instituição ao qual, né, eles eram vinculados na época do fato constituir defensor, tá? Então, atenção, dê uma olhada aí no artigo 14A, porque é novidade e pode vir a ser cobrada aí na sua prova, tá bom? Agora nós vamos passar para os prazos de conclusão do inquérito. Olha só, nós temos a regra geral, né, do Código de Processo Penal, que no caso de indiciado preso, o inquérito deverá ser concluído em 10 dias e se ele estiver solto, 30 dias, podendo ser prorrogado aí por 30 dias, né, sucessivamente. Nós tivemos uma alteração aí no pacote anticrime, lá no artigo 3A, a partir do artigo 3A até o 3F, que trouxe a figura do juiz das garantias. E dentro do Instituto do Juiz das Garantias, foi trazida aí uma nova modalidade de prorrogação do prazo do inquérito no caso de réu preso, tá? O pacote anticrime, ele trouxe a possibilidade do prazo do inquérito ser prorrogado quando o réu estiver preso por mais 15 dias. Porém, como nós sabemos, né, o Instituto aí do Juiz das Garantias encontra-se suspenso por uma liminar aí do ministro Fux. Então, hoje não está sendo aplicado. Mas, caso a sua prova ela faça menção a essa alteração, é importante que você saiba, tá? Que, de acordo aí com a alteração trazida pelo pacote anticrime, se a sua prova trouxer um indicativo nesse sentido, perguntando acerca do prazo do inquérito, sim, trouxe essa possibilidade aí de prorrogação do prazo do inquérito no caso de réu preso, tá? Por mais 15 dias. Mas a regra geral, e que hoje está sendo aplicada, porque o juiz das garantias está suspenso, é essa, tá? O prazo de 10 dias, prorrogado por mais 30. E aqui, quando a Polícia Federal, né, os inquéritos conduzidos aí pela Polícia Federal, o prazo é de 15 dias, se ele estiver preso, né, podendo ser prorrogado por mais 15 dias, 30 dias se estiver solto, também podendo ser prorrogado aí por mais 30. Crimes contra a economia popular, tá? O prazo é o mesmo.
se o réu estiver solto, se ele estiver preso. Prazo de 10 dias. No caso aí de drogas, tá? 30 dias, se estiver preso, podendo ser prorrogado por mais 30, 90 dias. Se estiver solto, podendo ser prorrogado por mais 90. O inquérito militar, olha aqui, isso aqui tem muita pertinência aí para a sua prova, né, da Polícia Militar aí do Pará. Olha só, no caso de indiciado preso, olha, 20 dias, tá? 20 dias para a conclusão do inquérito. E se estiver solto, 40 dias, porém, pode ser prorrogado por mais 20 dias, no caso do indiciado solto, tá? Se estiver preso, não haverá aí prorrogação do prazo, beleza? E aqui, pessoal, nós vamos falar sobre a notícia crimes, tá? Notícia crimes que veio aí de forma expressa no seu edital, então eu achei importante nós falarmos sobre ela, porque ela possui várias espécies e as provas, elas gostam de cobrar as espécies e misturar, tá? Trazer o conceito de notícia crimes de cognição imediata e falar que é de cognição imediata ou indireta, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó. A notícia crimes de cognição imediata ou direta, a autoridade policial, ela toma conhecimento, tá? Da prática e da infração penal através das suas atividades rotineiras e ela instaura aí de ofício o inquérito policial, né, no caso de ação penal pública incondicionada, tá? Então, a autoridade policial, ela toma conhecimento da prática da infração penal diretamente através das suas atividades rotineiras, seja através de um jornal, por exemplo, tá? Nada impede aí que, no caso de ação penal pública incondicionada, que seja instaurado de ofício o inquérito policial. Já no caso da notícia crimes de cognição mediata ou indireta, a autoridade policial, ela não toma conhecimento diretamente, mas sim ela é provocada, seja através aí de uma requisição, né, do Ministério Público, tá? Ou através da própria vítima, tá? No caso da vítima, quando é ela quem traz a notícia do crime e ela postula, tá? Ela postula ali que as providências sejam tomadas, nós temos a delatio criminis, tá? Quando a notícia crimes é trazida pela vítima e ela postula, seja através da representação, por exemplo, tá? E a de cognição coercitiva, a autoridade policial, ela toma conhecimento do crime através do quê? Do auto de prisão em flagrante, tá? Então, todas as vezes que nós estivermos diante de uma notícia crime de cognição coercitiva, nós estamos falando de prisão em flagrante. E no caso aqui da notícia crime inqualificada ou apócrifa, a famosa denúncia anônima, tá? Ela, por si só, não autoriza a instauração do inquérito policial, tá? É necessário que haja o quê? A verificação da procedência das informações ali trazidas pela denúncia anônima. Inclusive, o STF tem vários precedentes aí, não permitindo, tá, que o inquérito policial seja instaurado, bem como medidas invasivas, como busca e apreensão em domicílio, por exemplo, tá? Baseado apenas em denúncia anônima. Não pode, é ilegal, tá? Então, aqui nós trouxemos aí as espécies de notícia crimes. Muito cuidado, tá? Para não confundir uma com a outra. Não cair em pegadinha da banca. Já em relação à ação penal, o que eu acho que é importante? O que a sua banca pode querer cobrar, né? Em relação às espécies, nós temos aí a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública, por sua vez, ela se divide em incondicionada, e condicionada, que subdivide-se em condicionada à representação e à requisição do ministro da Justiça, tá? Em relação à ação penal privada, nós temos ação penal privada exclusiva
também chamada de propriamente dita. A ação penal privada personalíssima. E a subsidiária da pública. Então vamos lá. A ação penal pública incondicionada, tá? Ela é promovida pelo Ministério Público. Ele é o titular da ação penal pública e ele age independente de qualquer provocação, seja da vítima, seja de seus representantes legais, tá? Ele não depende de nenhum requerimento, de nenhuma requisição de representação, nada disso. Ocorreu um crime de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público, ele age aí de ofício, porque ele é o titular da ação penal. Já em relação à ação penal pública condicionada, que depende de representação, quem poderá oferecer essa representação? O ofendido, né, ou o seu representante legal, que nós chamamos de CAD. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão nessa ordem, tá? A ação penal privada exclusiva, tá? Ou propriamente dita, ela também pode ser intentada pelo ofendido ou pelo seu representante legal, também o CAD. A personalíssima, apenas o ofendido, tá? Apenas o ofendido é quem pode, né, promover a ação penal privada. E a subsidiária da pública, no caso de quê? De inércia do Ministério Público em oferecer a denúncia, tá? Se o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo previsto em lei, aí sim, o ofendido, né, o seu representante, pode oferecer a ação penal privada subsidiária da pública. E o prazo para o oferecimento da denúncia é 5 dias, no caso do suspeito preso, e 15 dias se ele estiver solto. Então, findo esse prazo, tá? Findo esse prazo, aí cabe sim a ação penal subsidiária da pública. Cuidado, tá? O prazo para o exercício da ação penal privada, bem como para a representação, é um prazo decadencial de 6 meses. Ou seja, se o indivíduo ele não exerce esse direito dentro do prazo de 6 meses, tá? Será operado aí o Instituto da Decadência, tá? E aí nós temos também a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, como, por exemplo, no caso de crimes contra a honra do presidente da República, beleza? Então, essas aqui são as espécies de ação penal que existem aí no Código de Processo Penal, tá? Vamos falar agora da competência. Os critérios para fixação da competência. Aqui, pessoal, de forma bem sucinta, bem rápida, tá? O artigo 69, ele traz aí como a competência, né, para o julgamento daquele processo será definida. Pode ser pelo lugar da infração, que é a regra geral, tá? O lugar da infração, onde o crime se consumou, ou no caso de tentativa, onde foi praticado o último ato aí de execução. Não sendo conhecido o lugar da infração, será o quê? O domicílio ou residência do réu. E uma atenção aqui, no caso de ação penal privada, tá? O ofendido, ele pode optar pelo lugar da infração ou pelo domicílio ou residência do réu. Ou seja, ainda que seja conhecido o lugar da infração, no caso de ação penal privada, o ofendido ele pode optar pelo domicílio ou residência do réu, tá? Nós temos também critério de natureza da infração, a distribuição, conexão ou continência. Cuidado, né? Conexão, nós falamos de crimes. Eu disse isso para vocês nas nossas aulas aí de processo penal. E continência, nós estamos falando de pessoas. Aqui, 2 ou mais crimes. Aqui, 2 ou mais pessoas respondendo pelo mesmo crime. A prevenção, se nós tivermos aí 2 ou mais juízes, né, igualmente competentes para o julgamento daquela demanda, a competência será definida aí pela prevenção. A prerrogativa de função, tá? Aquelas pessoas, né, que em razão do cargo que ocupam
possuem prerrogativa de função a serem julgados aí em determinados tribunais, como, por exemplo, o presidente da República, no caso de infração penal comum, o foro, né, de julgamento será onde? Será no STF, tá bom? Então, rapidamente falamos aqui da competência, tá? Dê uma olhada no artigo 69 aí, e seguintes. As espécies de flagrante, ó. Aqui nós temos o quê? Qualquer do povo poderá e as autoridades e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, aqui, ó, qualquer do povo poderá. Nós temos o flagrante facultativo. As autoridades policiais e seus agentes deverão. Nós temos o flagrante obrigatório. Considera-se em flagrante delito quem? Ó, está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la. Aqui, nessas duas situações, tanto quem está cometendo ou quem acaba de cometê-la, nós temos o chamado flagrante próprio. É perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Aqui nós temos o chamado flagrante impróprio. E por último, e não menos importante, né, é encontrado, tá? Logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. E aqui nós temos o chamado flagrante ficto ou presumido. Então, essas aqui são espécies de flagrante, tá? Muita atenção, eu acredito bastante numa questão em relação a isso, tá? Rapidamente aqui, vamos falar sobre a prisão preventiva, tá? Eu trouxe dois temas, que é novidade, então, né, novidade tem muita chance de ser cobrado. Ó, primeiramente, audiência de custódia, tá? Com a alteração aí do pacote anticrime, o Código de Processo Penal trouxe a obrigatoriedade da audiência de custódia a ser realizada aí no prazo de 24 horas a partir do momento que o juiz recebe, né, o auto de prisão em flagrante. Sob pena da não realização, gerar o quê? Tornar a prisão ilegal e, consequentemente, gerar o seu relaxamento, tá? Porém, isso também encontra-se suspenso pela mesma liminar, né, do ministro Fux. Nós sabemos da inviabilidade em algumas comarcas de serem realizadas essas audiências aí nesse prazo, né, tão enxuto. A audiência de custódia, ela deve ser realizada, mas se ela não for realizada nesse prazo de 24 horas, isso não vai tornar a prisão ilegal. No seu código, tá escrito isso de forma expressa, tá? Então, muita atenção, né, pela forma que sua prova irá te perguntar isso. Hoje encontra-se suspenso, tá? Nós não sabemos até quando, né? Mas esse prazo aí de 24 horas, se não for realizada, tornar a prisão ilegal, ele não está sendo aplicado. Então, é importante que você saiba isso. É importante que você saiba que a audiência de custódia, de fato, veio, né, regulamentada aí com a alteração do pacote anticrime. E outra coisa importante, a necessidade de revisão aí da prisão preventiva. Ela deverá ser revista, né, a cada 90 dias, né, pela autoridade judiciária que a decretou, tá? Então, a cada 90 dias, atenção para esse prazo, viu, pessoal? É 90, não 60, cuidado, tá? Então, a cada 90 dias, a autoridade judiciária que decretou a preventiva deverá rever, né, a necessidade de sua manutenção, tá? Para finalizar aqui nossas dicas de processo penal para sua prova e da aprovação, né, da PM do Pará. Olha só, a prisão temporária. A prisão temporária, pessoal, ela é feita apenas durante o inquérito policial, tá? Então, não há prisão temporária no curso de ação penal, no curso do processo. Se a sua prova te disser isso, está errada, tá? Marque sem medo de ser feliz que está incorreta.
Outra coisa, o juiz não decreta, tá? Assim como a prisão preventiva, com a nova redação, né, do pacote anticrime, o juiz ele não decreta preventiva, mas de ofício, ele também não decreta prisão temporária de ofício. Ele tem que ser provocado, tá? Através do quê? De representação da autoridade policial ou de requerimento aí do Ministério Público, tá? Não pode agir de ofício. Outra coisa, deem uma olhada lá nos casos, né, naqueles crimes em que cabe prisão temporária, homicídio doloso, por exemplo, tá, roubo. Então, dê uma olhada naquela lista de crimes ali, porque isso, né, sempre vem cobrado aí em questões. Pessoal, então, finalizamos nossas dicas aí de processo penal para sua prova. Eu espero que você faça uma excelente prova. Qualquer dúvida que você tiver aí a respeito da matéria, pode me mandar uma mensagem lá no meu Instagram, Maiara OSD. Nós estamos torcendo por vocês, tá? Qualquer dúvida, entre em contato que eu te respondo assim que possível, tá? Tenha uma excelente prova, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau!